Fala rapaziada, fala tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal, pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento, vamos juntos. Rapaziada, no próximo jogo do Fluminense, o Fluminense vai ter o retorno do Keno e é titular, né? Eu sei, o Keno é titular. Eu senti falta dele nesse Fla-Flu também ali, né, pelo lado esquerdo, para que o Arias ocupasse o lado direito e houvesse um equilíbrio nas ações ofensivas. Mas com o retorno do titularíssimo Keno, que está vindo muito bem, a gente viu nesse Fla-Flu o surgimento do Léo Fernandes com a camisa do Fluminense. É uma opção maravilhosa pelo que ele jogou, em termos de criação de jogada, inversão, distribuição de jogo, um jogador que faz aquela função que o Ganso faz no meio de campo, né? E isso deixa a gente bem satisfeito. A gente ainda está na perspectiva do Fluminense um pouquinho mais para frente, Libertadores, oitavas de finais e a continuidade do Campeonato Brasileiro. A gente ficou até um pouquinho animado com relação a possível retorno rápido aí do Alexander, que também era titular antes de se machucar, que é uma boa opção para o meio de campo, uma boa opção ao Martinelli também, o Martinelli também que jogou bem. Falando nisso, o Cano está fora do próximo jogo, o Lelê deve ser o centroavante titular, espero eu, e o Lelê vem de 2 jogos muito bons, de explosão, de velocidade. Cara, tem jogador, por isso que eu não tava gostando da crítica feita ao Lelê, tem jogador que precisa de uma sequência, ainda mais um jogador que não teve formação nas categorias de base, que é o caso do Lelê, precisa de uma sequência na equipe profissional, caso do Fluminense, para poder se sentir mais à vontade. Volta Redonda uma coisa, Fluminense é outra completamente diferente. E com o Léo Fernandes, com a ascensão aí aos poucos do Lelê, o possível retorno breve do Alexander para o meio de campo, é mais uma função, até para a lateral esquerda, porque o Marcelo está jogando, se não me engano, é o 5º jogo seguido do Marcelo, né? Com a camisa do Fluminense, tem esses probleminhas de panturrilha. Aí tem o Diogo Barbosa, que está voltando de contusão. Aí tem o Alexander, que também está retornando. Dá uma tranquilidade para a gente descansar o Marcelo em jogos não tão importantes assim, né, com adversários um pouquinho mais fracos. Aí você vai e coloca o Alexander na lateral esquerda, até mesmo o Diogo Barbosa, o Alexander no meio, no lugar do Martinelli. Então o Fluminense está ganhando peças de reposição, está ganhando opções no banco muito animadoras. Ainda tem o Daniel, que ainda não estreou. Tem o Ione Gonzalez, que a gente não sabe que Ione Gonzalez é esse, é o de 2019, que voltou para o Fluminense. E esse Léo Fernandes, como é que encaixa ele nesse time? Como é que bota ele de titular, cara? Fiquei encantado com o jogo que ele fez. Tem na coletiva o Fernando Diniz disse que ele joga o que o Fernando Diniz gosta no futebol. Ele tem as características e a forma de jogar que ele mais se agrada em ver no jogador de futebol. Pô, isso traz esperança pra gente. Mas como encaixar o Léo Fernandes, esse uruguaio, na meiuca do Fluminense, com o retorno do Keno? Não tem como barrar o Keno nesse momento. E nem acho que o Fernando Diniz vai barrar o Ganso. É um jogador responsável pela armação do jogo ali do Fluminense, tem os seus lampejos, é um pouquinho mais lento. Acho o Léo Fernandes mais dinâmico do que o Ganso. Mas eu querer uma coisa é diferente do Fernando Diniz, que é o responsável, que dá os treinamentos, que escala o time. Então, descarto uma saída do Ganso para a titularidade do Léo Fernandes. Ele não vai fazer isso. É o jogador da preferência dele, gosta do Ganso. Mas como é que encaixa nisso aí? Cara, a única forma de encaixar é num 4-4-2. Mas nesse 4-4-2, para jogar juntos o Ganso e o Léo Fernandes, aí é necessário que o Keno saia do time. E vale a pena você perder esse equilíbrio ofensivo de ter o Keno aberto pela esquerda e o Arias aberto pelo lado direito, 2 desafogos, duas forças ofensivas pelos lados do campo? Não vale a pena, vai quebrar o time ofensivamente. Então vai manter o 4-3-3, ok. Aí onde que entra o Léo Fernandes nisso aí? Faz o quê? Tira o Martinelli? Mas se tirar o Martinelli, vai ficar Léo Fernandes, Ganso e o único volante, que é o André, sobrecarregado ali na entrada da zaga. Também não acho interessante o Fluminense jogar com apenas um volante, jogar exposto.
Acho que o Martinelli, ou o Lima, que faça aquela função ali do Martinelli, ou até o próprio Alexandre, também que é volante, e o André ter um outro jogador, ter um parceiro, formar uma dupla de marcação na entrada da área é importantíssimo em termos defensivos para o Felipe Melo e para o próprio Nino. Então é importante jogar com 2 volantes, mas mesmo lembrando que não são qualquer 2 volantes, que não transformam o Fluminense em um time defensivo. São 2 volantes que saibam jogar e sabem muito bem jogar futebol. É o caso do André, do Martinelli, nem se fala do Alexandre. São volantes que saem para o jogo, habilidosos, têm um bom passe, têm uma boa entrada dentro da área. Ah, tá jogando com 2 volantes, é um time defensivo? Não, é um time que sai para o jogo, são volantes que sabem sair para o jogo. E não vale a pena você abrir mão de um companheiro para o André ali na marcação, no caso o Martinelli ou o Alexandre, se ele retornando à sua titularidade, para colocar mais um meia somente na parte da criação. Só se o uruguaio, só se o Léo Fernandes, aí tem que se aprofundar mais nas características do jogador. Ele faz essa função que o Martinelli, que o Alexandre faz também, de auxílio na marcação, na cobertura dos atacantes. Só se ele fizer isso. Mas a princípio eu estou com muita dificuldade de encontrar uma vaga para o Léo Fernandes no time. Ou muda a formação tática, partindo para 4 jogadores no meio de campo, aí você arruma uma vaga para ele, ou mantém o 4-3-3, aí sobra o Martinelli nessa equação. Aí você também tem o problema de atuar com apenas um volante, fragilizando o setor defensivo. É complicado, mas é complicado porque o time ganhou variações, ganhou opções, é a melhor palavra para se dizer. O Fluminense ganhou opções, o Fluminense ganhou banco de reservas, ganhou jogadores interessantes para colocar no decorrer da partida. E isso transforma o treinador, força o treinador a pensar um pouquinho mais na hora de escalar o time. Isso é bom. Quando você só tem um time ali engessado, esse aqui são os meus 11, e eu vou para dentro de campo com esses 11 aqui, se machucar alguém, ou se alguém estiver sobrecarregado ou cansado, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí isso é complicador. Ainda mais você disputando uma Libertadores, que é no mata-mata, e disputando o Campeonato Brasileiro tão difícil. O interessante é você poupar algum jogador, por exemplo, o Ganso está cansado, está com problema no pé, está com dores no pé, Léo Fernandes é o titular. Você tem opção no banco, ou o Daniel. Ah, o Keno tá cansado, o Keno tá machucado, você tem um Lelê. É interessante você olhar para o banco de reservas e encontrar opções interessantes. E nesse momento o Fernando Diniz está enxergando opções interessantes no banco de reserva. Por isso que essa janela do meio do ano era importantíssimo para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense se reforçou num setor muito importante, que é o setor do meio de campo. Sem falar o setor defensivo, que o Felipe Melo está muito bem, o Nino nem se fala. O Felipe Melo vai brigar pela titularidade com o Marlon. O Marlon não está fora do jogo contra o Curitiba, mas no próximo jogo estará de volta contra o Argentino Júnior, Taça Libertadores. Também é uma boa opção no setor defensivo, para ser até titular. Na lateral esquerda tem o Alexandre agora, retornando, se Deus quiser, o mais breve possível, Diogo Barbosa. Então o Fluminense se ajeitou, o Fluminense fez as suas contratações, jogadores estão voltando. E o melhor, vai poder poupar um ou outro jogador para dar um descanso. E em caso de contusões, você olha para o banco de reserva, você tem um Léo Fernandes, você tem um Ione Gonzalez, você tem um Daniel, você tem opções interessantes no banco de reservas. Deixe seu comentário e o seu like também, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Flui!